Que o amor, a alegria e a paz estejam com todas e todos vocês. Conforme os pontos mais importantes do meu livro Corações que Nutrem as Virtudes do Amor, página 125 e seguintes, o tema da gravação de hoje é sobre os famintos no tempo de Jesus e como ele resolveu a falta de pão. Ao iniciar a primeira parte deste tema, recito uma poesia de minha autoria que tem por título Sonhar é Viver. Seja bem-vinda, bem-vindo seja, sonhar e agir por este país e um mundo melhor. Sendo o que fala e o que reza ser, pão repartido todo dia vai acontecer. Pão repartido? Pão repartido é pão multiplicado. Para todos vai ter, se o que reza ser vai até sobrar. Em milagre da vida vai se transformar. Se reconhece no partir do pão. O segredo está em como se reparte o pão. Partilhar o pão é o sonho. Não pare este sonho. Mas não só sonhes, não sonhes só. Sonhar e agir, sonhar a paz, superar a fome. Ao empobrecido não faltes o pão. O pão? Muitos tipos de pão, entre os quais o pão do amor, o pão da fé, o pão do trabalho e o pão do saber. Tem tudo a ver. O sonho que se sonha só é um sonho só, mas o sonho que se sonha junto já é realidade. Sonhar e agir, amar e ser. Sonhar, sonhar, sonhar é viver. Em continuação ao tema Os famintos no tempo de Jesus e como ele resolveu a falta de pão, reforço mais uma vez a importância de partilhar. No entanto, a exemplo de Jesus, partilhar muitos tipos de pão. Não basta fazer emocionantes louvações e dizer Senhor, Senhor, sem que tenha compaixão para com os mais necessitados, conforme o seguinte exemplo de Jesus. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão porque estavam como ovelhas sem pastor. Então começou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6:34. Aqui, as muitas coisas, o que ele ensinou, fica por conta do Jesus histórico e do teológico. No teológico,
Ele buscou alimentar o povo das coisas espirituais, mostrando um rosto de um Pai todo amoroso e todo misericordioso. No histórico, ele se preocupou com a realidade material daquele povo que estava faminto. Para confirmar tudo isso, vejamos. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos perguntaram: Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para lhes dar de comer? Marcos 6, 35 a 37. Destaco que os discípulos fizeram a seguinte pergunta a Jesus: Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para lhes dar de comer? A forma que Jesus vai responder precisa ser refletida com muita profundidade para entender bem. Vejamos. Ao invés de Jesus responder quanto tempo eles deveriam trabalhar para comprar tanto pão, ele simplesmente responde à pergunta de seus discípulos, em cuja resposta já estaria a solução. Por isso, ele simplesmente perguntou o seguinte: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Marcos 6, 38. Já no capítulo 8, versículo 5, descreve que tinha 7 pães. O número 7, na cultura bíblica, simboliza a perfeição, completude e o suficiente do que precisava. No entanto, o evangelista João descreve o seguinte: um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. João 6, 8 a 9. 5 mais 2 são 7. Novamente, o número 7 vai simbolizar a perfeição, completude e o suficiente do que precisava. No entanto, na descrição de João, aparece um fato muito curioso. Ali o fato curioso é o rapaz que mostrou os pães e os peixes que trouxe e disponibilizou. Aqui tem uma pergunta que não quer se calar. Será que somente aquele rapaz tinha trazido alimento? O texto não responde de forma literal. No entanto, responde com as evidências. É evidente que, semelhante àquele
rapaz que trouxe 5 pães e 2 peixes, precavidas como eram a maioria das demais pessoas que ali estavam, também trouxeram algum alimento. Tudo porque eles sabiam que para ouvir tudo o que Jesus ensinava, podia demorar e ali não tinha lanchonetes para comprar. As demais pessoas que ali estavam, é provável que também trouxeram alimentos. Somente não seguiram o exemplo do rapaz na parte de disponibilizar o que tinham. Pelo dom divino que Jesus tinha, ele, por antecipação, sabia de tudo isso. Notem bem, para ensinar a partilhar e provar de que ali havia muitos alimentos que não foram partilhados. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes que o rapaz disponibilizou, abençoou e entregou para ser partilhado. Sábio como era Jesus, para provar que ali havia muito mais pães que não foram partilhados, ele mandou recolher as sobras. Era provável que eram os alimentos que as demais pessoas trouxeram e não partilharam. Estas encheram 12 cestos. Nossa! Será que Jesus, mesmo tendo um dom divino e tanta sabedoria, teria se enganado na multiplicação dos pães? Se pensar assim, teria que subestimar o dom divino e a sabedoria de Jesus. Se você não duvidar do dom divino e da sabedoria de Jesus, somente vai chegar na seguinte conclusão: os 12 cestos de pães e de peixes que sobraram faz parte da completude de todos os alimentos que foram trazidos por todas as pessoas que ali estavam, mas não foram partilhados. Assim sendo, nem precisava Jesus ter feito o milagre da multiplicação. Alguns biblistas dizem que ele não fez o milagre da multiplicação ali. Somente ensinou a partilhar. No entanto, em minha opinião, ele fez o milagre da multiplicação e ensinou a partilhar. Tinha muitos motivos para isso. O primeiro motivo que ele tinha em fazer o milagre era para dar um sinal da sua divindade. O segundo era para ensinar a partilhar. O terceiro era para provar que nem precisava ele ter feito o milagre da multiplicação para que houvesse alimento para todas as pessoas ali, se cada um tivesse partilhado o que trouxe. Isso ficou provado nos 12 cestos que foram recolhidos. Os 12 cestos, é provável que era tudo o que aquele povo trouxe e ali não partilhou.
O quarto motivo era provar às gerações futuras que a falta de pão se dá pela falta de partilha. Os ensinamentos de Jesus são sempre atuais. O mesmo problema da falta de pão para todos naquela época se assemelha nos dias de hoje. O problema é a falta de partilha. No entanto, os ensinamentos de Jesus de que precisa partilhar o pão foi tão verdadeiro e tão marcante naquela época, ao ponto que, algum tempo após a sua morte e ressurreição, nascia as primeiras comunidades cristãs. Eles seguiram os ensinamentos de Jesus sobre a partilha e se organizar em grupos. Se organizar em grupos aparece de forma bem clara no texto de Marcos, quando descreve o seguinte: então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Marcos 6, 39. Quando Jesus mandou que eles se sentassem em grupos, diretamente ele já estava ensinando-os a se organizarem. As provas de que Jesus ensinou os discípulos a organizar o povo em grupos e de forma comunitária vai aparecer após a morte e ressurreição de Jesus nas primeiras comunidades cristãs. Nestas comunidades, eles davam testemunho dos ensinamentos de Jesus. Assim sendo, eles resolviam o problema da falta de pão e outras necessidades básicas através da partilha. Era como se fosse ali estar acontecendo o sonho da nova terra que o profeta Isaías sonhou. E por falar em nova terra, este é o tema da próxima gravação. Quero ainda falar que o meu livro se encontra disponível no site clubedeautores.com.br. Com amor fraterno, um forte abraço a todos e todas, e que a paz do Senhor Deus esteja com vocês.